Oi, gente! Começando aqui, segunda-feira, dessa vez uma segunda-feira mais friazinha, né? Começando mais um Fer Me Explica com vocês. Como sempre, vocês arrasaram, mandaram um monte de dúvidas no final de semana, no domingo, então a gente tá com o Fer Me Explica bem cheio de dúvidas, bem variadas hoje. Os stories já foram todos respondidos, então hoje não vai ter ninguém me cobrando, você ainda não respondeu minha pergunta. Os stories, pra quem mandou as perguntas nos stories, já foram respondidos. E aí, pra quem não sabe como funciona, boa noite! Pra quem não sabe como funciona, é assim. Todo domingo eu abro uma caixinha de perguntas pra vocês mandarem aquelas dúvidas mais basiquinhas, mais rapidinhas de se responder. E faço um post pra vocês deixarem as dúvidas mais complexas lá também. Oi, Mari! E aí, o que acontece? Vocês deixam lá e na segunda-feira, toda segunda-feira, no mesmo horário, às 8h04, a gente se encontra pra responder as dúvidas que vocês enviaram. Tudo bem? Bom, conforme for surgindo as dúvidas de vocês aqui, oi, Nath! Vocês vão deixando as dúvidas, eu vou tentando intercalar pra dar conta de responder tudo que já mandaram no final de semana. Queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar um like de vocês pra ajudar a nossa live a chegar pra mais pessoas. Quem puder já encaminha a live lá pro pessoal do Telegram também saber que tá rolando a nossa live. Oi, Rô! E aí o pessoal poder participar melhor da nossa live. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eita, começou a aparecer um monte de notificação aqui. Deixa eu ver aqui as perguntas do Face. Vamos começar por lá. A Patrícia mandou assim, ó. Problemas de circulação pioram a enxaqueca? Patrícia, de uma forma geral, normalmente é o contrário, tá? A enxaqueca, ela pode favorecer alterações cardiovasculares, tá? Principalmente quando a gente tá falando assim de uma enxaqueca com aura, de uma mulher que usa anticoncepcional oral e é tabagista, tá? Aí a gente pode ter um aumento da incidência de alterações cardiovasculares. Agora, o contrário, eu desconheço essa relação, tudo bem? Vamos lá. A Anastácia mandou assim, Fer, tomar café. Aí ela mandou bem grandão assim, gente, realmente faz mal pra quem tem enxaqueca? Olha, Anastácia, de uma forma geral, faz. Por quê? Vamos lembrar lá que quando a gente fala de enxaqueca, a gente tá falando de um cérebro, o nosso cérebro querido, muito sensível, muito estimulado, tá? Ele é muito sensível e muito estimulado, ou seja, qualquer coisa deixa ele, assim, hiperativo, tudo bem? O que tem no café? No café tem cafeína e outras substâncias que são o quê? Estimulantes. É por isso que muita gente fala assim, eu preciso tomar um cafezinho, senão eu não acordo. O dia não começa se eu não tomar meu cafezinho. Então é por isso, porque o café ele é estimulante, ele vai estimular o nosso cérebro. Agora, por que a gente vai hiperestimular um cérebro que já é sensível e que já está hiperestimulado o tempo todo? Não faz sentido nenhum. É por isso que o café, de uma forma geral, ele precisa sim ser retirado da alimentação de quem sofre com enxaqueca. Oi, gente! Ele precisa sim ser retirado da alimentação de quem sofre com enxaqueca, tá? Óbvio que isso vai depender de diversos fatores, gente. Quem me conhece, as meninas que passam comigo ou que já passaram, o chocolate também, Natália. O chocolate tem um outro fator, né? O chocolate, a grande maioria das pessoas não consomem um chocolate saudável. Oiê! Não consome um chocolate saudável. É um chocolate ao leite. É um chocolate 40% cacau. O que acontece? O que tem nesse chocolate, né? Esse chocolate vai ter o quê? Ele vai ter muita gordura, ele vai ter muito açúcar. O cacau em si, já tem estudos que comprovam que o cacau não faz mal. O que faz mal é esse açúcar e essa gordura desse chocolate. Por isso, para aquelas pacientes que têm muita dificuldade em largar o chocolate, eu recomendo fazer a transição. Ir para um chocolate 70% cacau, depois vai para um 80% cacau, depois pega lá a minha receita aí no meu destaque e começa a fazer o chocolate caseiro. Por quê? Porque não vai conservante, porque não vai açúcar. A gente usa, nesse caso, né, o adoçante natural, que nesse caso eu optei por usar o mel, mas você pode usar o xilitol. Ainda assim é numa baixa quantidade, você não vai comer aquela barra de chocolate inteira. Por quê? Porque ela não vai te dar, ela não tem aquele doce igual do chocolate comum de barra que a gente tá acostumado a comprar. Então você vai comer 1 ou 2 pedaços e você vai ficar saciado, tá tudo bem. Essa é a diferença, tudo bem? Bom, vamos lá. A próxima pergunta. A Alessandra falou assim, ó, por que nas minhas 2 gravidez não tive nenhuma crise de enxaqueca? Fiquei ótima. Alguma relação com os hormônios atuantes na gestação? Acertou, Alessandra. É isso mesmo, tá? Quando a gente passa pela gravidez, a grande maioria das mulheres, a partir do segundo, né, terminou o primeiro trimestre, né, entrou no segundo trimestre, para de acontecer aquelas oscilações hormonais. Os níveis de hormônio se estabilizam. Isso acontece até o final da gravidez. É por isso que para muitas mulheres, comenta aí pra mim quem tá aqui com a gente na live, e também teve essa experiência. Para muitas mulheres, o período da gestação
passa a ser maravilhoso, porque as crises praticamente somem, algumas até somem mesmo, tá? E aí depois vem aquele baque, que pode voltar a ter as crises depois desse período gestacional. E aí pode ser uma crise ainda mais intensa. Por quê? Porque você vai estar dormindo mal por conta da amamentação. Você vai estar comendo mal, porque você vai ter tempo ou pra dormir ou pra comer, você prefere dormir do que comer, né? Você não vai estar praticando atividade física, você vai estar estressada pra caramba querendo matar o seu marido. Então, assim, é uma confusão total e aí aumenta o surgimento das crises de enxaqueca justamente porque até os hormônios ficam diferentes, tá? Bom, vamos lá. Agora, deixa eu ver a próxima pergunta. A Franci mandou assim, ó. Tenho 2 tumores causados pelas dores constantes. Por que isso acontece? Gente, só um minutinho. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Aproveita pra deixar o like de vocês, enquanto eu tomo minha aguinha aqui, peraí. Peraí que acho que o pessoal do Face não tá conseguindo. Deixa eu só ver aqui rapidinho, gente. Eu vou entrar de novo no Face, que acho que o pessoal do Face não tá conseguindo. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos tentar de novo aqui. Galera do Face, veja se foi. E aí vocês me avisam. Bom, deixa eu voltar na pergunta. A Franci perguntou sobre a questão do tumor, né? Ela falou, ó, Face, tô online de novo, vê se tá rolando aí. Tenho 2 tumores causados pelas dores constantes. Por que isso acontece? Na verdade, Franci, não sei quem foi que te disse isso, mas de uma forma geral é ao contrário, tá? As dores de cabeça, elas podem vir por conta da existência do tumor. Agora, a dor de cabeça causar o tumor, não. Acho que essa informação ficou meio bagunçada aí na hora que foi repassada pra você, mas isso não acontece, tá? A dor de cabeça, ela pode ser um sintoma justamente porque existe o tumor. E aí, como que a gente vai saber se tem ou não? Através dos exames de imagem. É por isso que, em muitos casos, mesmo não sendo necessário um exame de imagem para ter o diagnóstico de enxaqueca, os médicos solicitam esses exames de imagem para descartar a possibilidade justamente de ser algo mais sério, de ser um tumor ou alguma outra coisa, beleza? Próxima pergunta. A Sofia falou assim, Fer, chá de gengibre ajuda? Como fazer? Chá de gengibre pode ser tomado, eu não indico que você tome ele todos os dias, deixa ele para uma outra oportunidade, na hora da crise, por exemplo. O chá, de uma forma geral, os chás são mais diuréticos, então isso vai aumentar as vezes que você vai fazer xixi. E se você não compensar isso tomando mais água, você pode aumentar o risco de desidratação. Por isso que eu sou fã de um chazinho só, específico, e dependendo do porquê. Pra gente não usar sempre, o tempo todo, esse chá, tá? Então, por exemplo, quando você tá com crise, aí você faz seu chazinho de gengibre, por exemplo. Ou quando você tá muito enjoada, aí você faz um chazinho de hortelã. Tô com dificuldade pra dormir, faz um chazinho de flor de maracujá, ou então de camomila. Aí tudo bem, tá? Dê a prioridade, por exemplo, pra você usar a água de coco com gengibre. Pode ser uma opção que eu acho que é um pouco melhor, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Facebook não tá rolando hoje. Eu tô online, mas parece que não tá entrando, gente. A Sofia não. A Lucy mandou assim, Fer, qual o melhor preventivo hoje? Gente, quero ver quem vai adivinhar. Qual vai ser minha resposta? Qual é o melhor preventivo que eu indico para as pessoas que sofrem com enxaqueca? Vamos lá, dole 1, dole 2, dole 3. Escrevam aí pra mim. Qual é o melhor preventivo que eu costumo indicar para pacientes que sofrem com enxaqueca? Vamos, gente. Me orgulhem. Travou? Acho que não, hein? Acho que tá. Manda um joinha aí pra mim, se o pessoal tá me vendo. Travou? Ninguém vai lembrar? Gente, qual que é o melhor preventivo? Mudança de hábito. Olha, Renata, você vai ganhar medalha de ouro hoje. Parabéns. Isso mesmo, mudança de hábito, gente. Então, esse é o melhor preventivo, tá? Quando a gente... A Geneda lembra também. Quando a gente fala em preventivo de crise de enxaqueca, muitas vezes a pessoa só pensa no remédio. Mas essas pessoas que só pensam no remédio são justamente as pessoas que não acham bacana os efeitos colaterais da medicação, né? Então, as mudanças de hábito são essenciais para que a gente consiga ter o controle das crises de enxaqueca. Muitas vezes, a gente vai poder, né, a gente vai precisar entrar com uma medicação também. É por isso que é sempre muito importante você estar muito alinhado com o seu neurologista sobre as suas expectativas e sobre o que você está disposto ou não a tomar. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando assim, ai, meu neurologista me indicou um antidepressivo, eu não quero tomar.
ele sobre isso. Explica pra ele, olha, tô a fim de fazer as mudanças de hábito, dá pra gente fazer uma suplementação? Dá pra pedir uns exames pra ver se tá tudo ok? E aí a gente faz algumas suplementações que talvez sejam necessárias, né? É uma opção que você pode ter e é importante que você esteja empoderada disso pra dialogar com o seu neurologista a respeito disso, tá? Vamos lá. A última pergunta do Face, a Neia falou assim, Fer, posso tomar água de coco com gengibre todos os dias? Quantas vezes ao dia? Neia, a gente tem falado muito sobre a água de coco com gengibre aqui, gente. É importante eu deixar muito claro que a gente precisa de uma análise também de cada caso, tá bom? Tem gente que vai se adaptar com essa água de coco com gengibre, tem gente que não vai se adaptar. Não adianta você querer chegar logo chutando o pau e tomar 1 litro de água de coco com gengibre no dia, tá bom? O ideal, né, depende da sua frequência de crise, depende da intensidade de crise. Não dá pra eu falar assim, então tem que ser tantas vezes no dia, tá? Isso vai depender de uma análise de qual é a sua frequência, a sua intensidade de crise. De uma forma geral, 1 vez ao dia pode ser suficiente para você já ter aquela sua dose de anti-inflamatório. Agora é aquela coisa, se você já tá tomando suco anti-inflamatório que a gente comenta aqui no período da manhã, não tem necessidade de você fazer água de coco com gengibre. Você vai fazer o quê? Você vai deixar essa estratégia para usar quando você estiver em crise, tá bom? Bom, vamos lá. Agora do Face. A Jeane mandou assim, ó. Minha família inteira, na parte de pai, tem enxaqueca, as mulheres. E também tem histórico cardíaco alto. A parte cardíaca influencia a enxaqueca ou a enxaqueca influencia a parte cardíaca? O correto já é fazer acompanhamento com cardiologista também? Jeane, sim. Se a sua família tem um histórico muito grande de enxaqueca e tem um histórico muito grande de doenças cardiovasculares, é importante desde cedo você fazer acompanhamentos de rotina. 1 vez por ano, faz um check-up lá, passa no cardiologista para saber se tá tudo bem. Por quê? Se a gente fala de uma enxaqueca com aura, com uma mulher que usa anticoncepcional, a gente aumenta em até 16 vezes a possibilidade de um risco de doença cardiovascular, tá? Então precisa fazer um acompanhamento, sim, tá bom? A Camila, Fê, eu estou fazendo dieta bonitinha. Mudei estilo de vida e o padrão da dor mudou. Não tenho crises diárias, mas atrás da minha cabeça, no crânio, tenho 2 pontos de dor. 2 bolinhas doloridas. Se eu ficar massageando demais, eu tenho dor. Elas são bem doloridas, como uma região inflamada. Isso é enxaqueca? Tem algo que possa fazer para tirar esses 2 pontos de dor? Camila, isso não é a enxaqueca, tá? Esses são 2 pontos dolorosos, podem ser, normalmente, eu até sei quais são esses pontos, quando a gente fala porque é fácil de encontrar esses pontos. Se ele só dói quando você estimula, não estimule, tá? Para esse tipo de dor, para esses pontos dolorosos que estão inflamados, o que acontece? O ideal é que você converse com o seu neurologista sobre a possibilidade de fazer as injeções anestésicas nessa região. Os bloqueios dessa região podem diminuir muito esses 2 pontos dolorosos que podem estar inflamados aí. Tudo bem? Agora, antes de você fazer isso, de conversar com o seu neurologista, você pode ir fazendo a compressa fria nessa região e massagear suavemente essa região, tudo bem? E aí isso pode ajudar. Deixa eu só comentar aqui, o pessoal do Face não tá conseguindo acessar. Olha que legal a Luciene falando, ó, com o Diário da Enxaqueca descobri que a manga é um gatilho em potencial. Nunca imaginei isso, passada. Olha como faz diferença fazer o Diário da Enxaqueca, né? É muito bacana você conseguir entender quais são os reais gatilhos das suas crises, né, gente? Vamos lá, a Silvia mandou assim, gente, tá passando voando esse tempo. Fer, no período menstrual é pior a crise, tô tomando água de coco com gengibre, mas queria muito outras alternativas, é muito difícil trabalhar assim. Silvia, quando a gente fala em enxaqueca no período menstrual, é importante a gente ter em mente que o tratamento precisa ser realizado durante todo o ciclo, tá? A gente não consegue controlar essa crise agora que você já chegou nesse período menstrual. É muito difícil a gente fazer isso, tá? Então, a compressa fria é uma excelente alternativa. O que eu costumo indicar para os pacientes? 20 minutos de compressa fria na crise, né, gente? E 40 minutos de automassagem, além da água de coco com gengibre, tá? Agora, como preventivo, de uma forma geral,
O magnésio tem sido uma excelente alternativa à suplementação com magnésio. Óbvio que você precisa conversar disso com o seu neurologista também, mas acaba sendo uma excelente alternativa para as mulheres que sofrem com enxaqueca no período menstrual. Não esqueça, principalmente nesse período, a hidratação tem que estar extremamente boa, tá? Alimente-se com bastante vegetais folhosos verde escuro, também é excelente pra gente tentar combater alguns dos sintomas da menstruação, esses desconfortos que podem potencializar a sua sensibilidade de dor. E alimentos ricos em ômega 3, comer peixe, muito bom pra essa época também, tá bom? Bom, vamos lá. A Elaine falou assim, Fer, o uso de açúcar de coco é bom? Elaine respondeu essa pergunta no Stories, né? Sobre o açúcar de coco, se ele pode ser utilizado, pode. Se é melhor usar a banha ou o óleo de coco, eu recomendo mais o óleo de coco, mais pela facilidade de acesso pra gente conseguir, tá? Então acaba sendo a opção que eu acho mais viável. Vamos lá, a Vivi mandou assim, oi Fer, então, tenho dor de cabeça pulsátil na lateral da cabeça todo dia. Às vezes se intensifica no final de alguns dias e não passa com remédio. Pode ser cefaleia ou enxaqueca. Vivi, você precisa procurar um neurologista para ele fazer esse diagnóstico, tá? O que acontece? Uma dor de cabeça, normalmente pulsada, ela normalmente a gente lembra da enxaqueca, tá? Mas a enxaqueca, de uma forma geral, normalmente ela tem um caráter unilateral, só em metade da cabeça e não na cabeça toda, tá? Agora, o que acontece é que normalmente, pra gente caracterizar como enxaqueca, ela vem associada com náusea, né? Com enjoo, vômito, aumento da sensibilidade à luz, a som ou a cheiros. Se a sua vem só como uma dor de cabeça, ainda que pulsada, como ela tá dos dois lados, ela pode ser sim uma cefaleia tensional, tá? Então procura um neurologista, que aí, com base em todos os sintomas que precisam ser analisados, ele vai conseguir te dar esse diagnóstico, tá bom? A Rê mandou assim, ó, posso tomar suco todos os dias em jejum? O suco, ela não falou qualquer suco, gente, ela falou o suco. Então é o meu suco anti-inflamatório, eu entendo que é isso, né, Rê? O suco anti-inflamatório você pode tomar ele todos os dias em jejum, pela manhã, beleza? É uma ótima opção. Até expliquei isso nos stories, não sei se foi dessa vez, mas expliquei isso nos stories. A grande parte dos pacientes que sofrem com enxaqueca tem um café da manhã muito pobre em nutrientes. Por quê? Porque tem tanta restrição alimentar, né? Ai, cortei glúten, cortei derivados do leite, cortei açúcar, cortei... Você vai comer o quê? Né? Então acaba ficando um café da manhã meio pobre. Quando a gente coloca esse suco anti-inflamatório logo no café da manhã, a gente dá uma bomba de anti-inflamatório pro nosso corpo, bem como um antioxidante que vem da água de coco, tá? E aí com isso a gente consegue já ter os nutrientes que a gente precisa para começar o dia, já como se a gente tivesse tomado um remédio natural, que é esse antioxidante e esse anti-inflamatório que vem do salsão e vem do gengibre. Que suco é esse? Esse suco tá no meu destaque na parte de receitas. É o suco anti-inflamatório. Ele é feito com salsão, pepino, maçã, gengibre e água de coco. Tudo isso bate no liquidificador, põe pra dentro de um jejum. Maravilhoso. Agora sim, ó, se você tá emagrecendo, se você tá muito magra, não faz ele em jejum, tá? Come primeiro. Agora, de uma forma geral, se você não tá preocupada com peso nem nada, você faz ele em jejum mesmo, que é melhor. Acabei de passar a receita, gente. Vamos lá. A Lisiane mandou assim, ó. Todas as noites ao deitar tem um peso na cabeça. Não é crise, mas incomoda bastante. E passa ao levantar pela manhã. O que pode ser? Tem algo que possa ajudar? Obrigada. Lisiane, sabe o que é isso? Cansaço, tá? Esse peso na cabeça é o acúmulo do estresse. É o cansaço que você passou do dia a dia. Normalmente, as pessoas que vêm com uma dor de cabeça só no período da noite, perto da hora de dormir, e que acorda de manhã sem dor, é uma dor de cabeça de excesso de sobrecarga física, mental, emocional que você carrega no seu dia. O que dá pra você fazer? Você pode fazer durante o dia, fazer uma pausa no trabalho para fazer o exercício respiratório, tá? Isso pode te dar um alívio. Outra coisa que eu recomendo, a prática de atividade física. Ajuda a diminuir esses níveis de estresse também. E aí talvez você já consiga chegar na parte da noite com um nível de estresse mais baixo, beleza? Vamos lá. O que mais? A Jane mandou assim, ó. Fer, tempero sazon pode desencadear uma crise de enxaqueca? Sim, claro, com certeza, tá, gente? O que acontece? O sazon, ele é rico em glutamato monossódico. E não é só o sazon, não, tá? O temperinho do miojo, o salgadinho, aquelas lasanha pronta de micro-ondas,
A pizza que você compra pronta congelada, tudo isso tem esse glutamato monossódico. E para observar, qual que é o problema desse glutamato monossódico? Tem mais de 200 estudos que já falam sobre uma neurotoxicidade, ou seja, ele pode ser tóxico para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro. Além disso, ele pode interferir no funcionamento do nosso sistema endócrino, o que também é muito complicado para quem sofre com enxaqueca. O pessoal comentando que também sofre muito com essa questão ali, ó, do Sazon. Então, além disso, o que ele faz, né? Ele ajuda a gente a ficar uma bolota. Por quê? Porque ele inibe um receptor do nosso cérebro responsável pela sensação de saciedade. É por isso que quando você abre aquele bendito pacote de batata, você não consegue parar de comer até acabar o pacote. E você acaba o pacote e nem tá cheia. Aí você consegue até comer mais se te oferecerem, entendeu? Então, ele não deixa você ter a sensação de saciedade, você fica comendo. E diversos estudos já comprovaram que ele faz muito mal pro nosso sistema nervoso central. Beleza? Vamos evitar de toda forma esses temperos prontos, esses alimentos industrializados com saborzinho, porque é a maior cilada que a gente pode cair, tá bom? Vamos lá. A Ana mandou assim, ó. Já respondi a sua pergunta, Ana, lá no story sobre risada. Oi, o que acontece quando a enxaqueca é desencadeada por algum alimento que comemos? No meu caso, o remédio que tomo quando tenho crise não passa. Só remédio na veia que passa. Por quê? A Ariane perguntou assim. Ariane, se você tem enxaqueca com determinado alimento, é só não comer esse alimento. Então, o que acontece? Parece brincadeira, mas é verdade, gente. Se o milho me dá crise de enxaqueca, eu não vou comer o milho. Simples. O que vai acontecer? Eu vou fazer todas as mudanças de hábito, controlar todos os fatores. Depois que eu fizer tudo isso, eu estiver lá sem crise, um mês e meio sem crise, eu vou falar o quê? Pô, vou começar a reintroduzir esse alimento, vou tentar de novo o milho. Vamos ver se ele realmente era gatilho. Ou se ele só tava me dando dor porque eu tava com vários outros fatores em desequilíbrio, porque isso também acontece, tá, gente? Tem muito paciente que chega pra mim falando assim, olha, eu tenho uma lista de 20 alimentos que me dão crise. Eu falo, caraca, moleque, quanto um alimento? Tá comendo do quê? Tá vivendo de ar, né? É basicamente isso. A gente faz toda a reeducação, a alteração pra esse paciente, e aí o que acontece? Ele volta a poder comer metade desses alimentos sem problema de crises de enxaqueca, tá? Então é preciso fazer um tratamento adequado, identificar quais são os fatores que de fato são gatilhos, mesmo depois da mudança de hábito. É por isso que eu vou até postar pra vocês amanhã o tratamento que eu faço, ele é realizado em 3 partes. A gente faz o controle, né? A gente embaralhou, gente. A gente identifica os gatilhos, os fatores em desequilíbrio, analisa esses fatores, a gente propõe as mudanças, eu te ajudo a fazer essas mudanças, e a terceira fase é a qualidade de vida. A gente retoma aquilo que você tinha tirado, de alimentos, principalmente, de algumas atividades, coisas que você gostava de fazer, que antigamente estavam causando dor, e a gente vai testando uma por uma, até a gente saber o que de fato ainda é gatilho pra você. E você pode ter certeza, tem paciente que tá aqui comigo, que deve estar na live, que até sabe, esses fatores vão mudando ao longo do tempo, conforme a gente vai modificando esses fatores, tudo bem? E quem tem dor todos os dias, como é que faz? Quem tem dor todos os dias, faz o diário da enxaqueca, porque tem que descobrir o que tá causando essa dor. Se a dor não cessa, gente, se a dor fica lá todos os dias, quer dizer que o fator que tá desencadeando ela, aquele gatilho, ele tá ativo lá todos os dias, entendeu? Então, por mais que pareça mais difícil, o paciente que sente dor todos os dias, pra mim, como terapeuta, né, pra mim tratar, é muito mais fácil do que o paciente que tem dor muito esporadicamente. É muito mais difícil a gente descobrir qual que é o gatilho do paciente que tem dor muito esporadicamente do que o paciente que tem dor todos os dias. A gente acha, muitas vezes, que por a gente ter dor todos os dias, a gente tá lascado, não tem salvação, ninguém vai poder ajudar. E, na verdade, acaba sendo até mais fácil para identificar o que tá em desequilíbrio. Porque todo dia essa coisa tá lá, entendeu? Então, com certeza, é um hábito seu, é algo né, do seu dia a dia, que tá se repetindo diariamente. É por isso que a dor não cessa, que ela continua. Você não tem um dia sem dor, é tudo seguido de dor. Beleza? Então não percam as esperanças, porque dá sim pra gente identificar o que tá em desequilíbrio, tá bom? Vamos lá. A Catiana mandou assim, oi Fê, é verdade que o glúten também é ruim pra quem tem enxaqueca? Sim, o que acontece é que não tem muitos estudos falando do glúten como gatilho de enxaqueca, tá, gente? Mas o que a gente sabe é que a gente tem uma população cada vez maior de pessoas
hipersensíveis ao glúten. E isso não quer dizer que vocês sejam alérgicas, tá? Isso não quer dizer que a pessoa é alérgica, quer dizer que ela tem um aumento da sensibilidade ao glúten. Ou seja, ela vai tolerar um pouco de glúten, mas se tiver muito glúten, o que acontece? Vai inflamar o intestino dela. Uma inflamação leve de baixo grau não vai dar diarreia, não vai dar dor de barriga, talvez dê gases, mas não vai dar esses sintomas gastrointestinais comuns, não vai dar alteração na pele, não vai dar nada disso. Mas você tem essa hipersensibilidade ao glúten, e aí isso vai gerar um processo de inflamatório de baixo grau, e como a gente já conversou, isso deixa o seu corpo vulnerável ao surgimento de crises, né? Esse processo inflamatório de baixo grau no seu intestino deixa o seu corpo vulnerável ao surgimento de crise. Até porque, com esse intestino inflamado, ainda que seja num grau baixo, você não consegue absorver os nutrientes da alimentação que você está tendo. Então, não vai adiantar muito, por exemplo, você comer pão de manhã, de tarde, de noite. De manhã e de tarde. Café da manhã e café da tarde. E você fazer um prataço de salada todo colorido no almoço, um prataço de salada todo colorido de noite. Se você tiver hipersensibilidade ao glúten, você não está absorvendo esses nutrientes da sua salada, do seu pratão de vegetais, tá? Então, é por isso que em muitos casos, a gente recomenda a retirada do glúten. Assim, ó, o que eu recomendo pra quem tá na dúvida? Tira uma semana. Corta uma semana esse glúten e vê como você se sente. Sente melhor? Pô, então você tem algum nível de alteração, de sensibilidade a esse glúten. Se for indiferente, beleza, continua com o teu glúten, entendeu? Vamos lá. A Lucimara. Tomei gengibre pra ver se controlava as crises desse mês. Atacou minha gastrite, tive enxaqueca 3 dias direto. Tenho enxaqueca na menstruação. Primeiro, a gente tem que observar quanto de gengibre você consumiu. Quantas vezes no dia você consumiu esse gengibre? Alguns pacientes podem sim ter sensibilidade ao gengibre. E normalmente essa sensibilidade, ela vem como uma dor no estômago. Não é que ataca a gastrite, ela vem como uma dor no estômago quando esse paciente ingere uma dose muito grande de gengibre. Agora, esse nível de sensibilidade, ele vai variar de paciente para paciente, de organismo para organismo, tá? Eu tenho pacientes que conseguem tomar durante crise 5 copos de água de coco com gengibre, sem problema nenhum, e controlam a crise dessa forma. Eu tenho paciente que toma 2 copos e passa mal. Então, ou seja, o nível de tolerância é 1 copo no dia, tá? Por isso que agora eu acabei de falar, inclusive, que é o que eu costumo indicar, que é essa dose mínima para ver como é que o paciente reage, tá? Porque não é para todo mundo. Além disso, a gente tem que lembrar que o gengibre tem outros fatores, né, que a gente precisa evitar. Se você tem pressão alta e toma remédio para controle de pressão, é para você conversar com o seu cardiologista sobre essa possibilidade de utilizar o gengibre ou não, porque ele pode interferir no funcionamento desse medicamento. Se você sofre com hemorroidas, você também precisa tomar cuidado. E se você usa medicamentos anticoagulantes, se você tem problemas de coagulação, você também tem que tomar cuidado. Sim, gengibre é ótimo para gestantes também. Por quê? Ele ajuda também na questão do enjoo, tá bom? As gestantes não têm contraindicação na utilização do gengibre, beleza? Vamos lá. A Natasha mandou assim: nas crises de enxaqueca é normal que os dentes também fiquem sensíveis? Na crise de enxaqueca em si, dente sensível, vou ser muito sincera, Natasha, nunca vi. Tá? Existem pacientes que vêm com uma dor orofacial e aí tem mais uma relação com a neuralgia do trigêmeo, que aí pega, o trigêmeo é um nervo que pega essa região aqui do rosto, né? E aí você pode sentir uma dor tipo na mandíbula, assim, que irradia e parece uma dor de dente. Então isso pode acontecer. A enxaqueca em si, eu não tenho pacientes que tenham tido esse tipo de sintoma, tá bom? A Limar Rose, acho que é Rose. Gente, eu sou péssima em ler nome de Instagram, mano, na boa. A Rose falou assim, ó: Fernanda, Botox alivia a dor de cabeça? Respondi essa pergunta no Stories também, mas pra quem não sabe, a gente fez uma live com a doutora Adriana Mouro, excelente profissional, uma neurologista incrivelmente humana. Vale a pena assistir a live pra quem não assistiu. E lá ela explicou sobre as indicações, contraindicações, como é feito o procedimento, qual é o valor. Tudo isso tá disponível, né, no meu Instagram, e também repostei no Stories. Então dá uma procurada no Stories pra quem quiser assistir essa live que vocês perderam, porque ela é maravilhosa. Tem o bruxismo tensional, isso prejudica a enxaqueca? Sim! Porque o que acontece? Não sei se você range ou você só aperta os dentes, mas o que acontece? Você aumenta a tensão, né, dessa musculatura aqui, e essa musculatura, ela tá ligada com essa musculatura aqui, que tá ligada com essa musculatura aqui. É por isso que
você pode ter o aumento da dor de cabeça, tá? E até mesmo das crises de enxaqueca pode acontecer por esse excesso de tensão que é causada justamente por esse bruxismo, tá bom? Então tem que tratar o bruxismo. Tem automassagem que dá pra fazer para ajudar, tem físio especializado em tratamento de DTM, dá pra conversar com o seu dentista sobre isso, para ele fazer a plaquinha para evitar o desgaste dentário. Então tente tratar o bruxismo, porque ele pode sim estar fazendo com que suas crises sejam mais intensas, tá bom? A Daisa mandou assim, ó. Fer, sua conta está sendo muito importante pra mim. Sinto que as explicações fazem mais sentido. Antes sempre me achava anormal por sentir dor de cabeça, por exemplo, se passar a hora de levantar ou de comer. Mas minha dúvida é a seguinte: sigo minha rotina e evito alimentos que desencadeiam as crises, mas em momentos de felicidade, exemplo, uma viagem, comendo tudo errado mesmo, saindo da rotina, não tenho crise e agradeço. Os hormônios da felicidade podem ter relação a isso? Lembro de ter visto estudos sobre, mas não cheguei a ler completo. Beijo, ótimo trabalho. Obrigada, Daisa. Vamos lá. Sim, tá? Os hormônios da felicidade, quais são, né? Normalmente a gente fala quarteto da felicidade, né? A gente tem a serotonina, a ocitocina, a endorfina e a dopamina. Esses são o quarteto da felicidade. Quando a gente fala em pacientes com enxaqueca, a gente já descobriu que esses pacientes têm níveis mais baixos de serotonina, principalmente durante as crises. Então, quando você está se sentindo feliz, você eleva o nível de serotonina no seu organismo. Lembra que quando a gente fala em antidepressivos, por exemplo, os antidepressivos mais indicados para o tratamento preventivo de enxaqueca, eles são inibidores de recaptação de serotonina. Ou seja, vocês estão vendo que eu tô numa travada hoje, né, gente? A língua tá... Então, eles são inibidores de recaptação de serotonina, ou seja, eles fazem com que tenha mais serotonina disponível no nosso corpo, pra gente não ter essa baixa de serotonina que pode vir gerando uma crise de enxaqueca. Então, quando a gente tá se sentindo muito feliz, tá? Isso também acontece com a questão da gratidão, por isso que eu sempre falo sobre a gratidão pra vocês. Quando a gente tá muito feliz, a gente tem um aumento da liberação desses hormônios, desses neurotransmissores, tá? Que são responsáveis pela sensação de bem-estar. E é por isso que a gente pode não sentir, né, a crise de enxaqueca com tanta intensidade, ou ela pode nem aparecer nesses momentos. E na verdade, é esse momento que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que acaba falando assim, parece que a dor de cabeça e que a enxaqueca doce é seletiva. Ela aparece quando convém. Muita gente escuta isso e muita gente fala isso, e isso não é verdade. Não acreditem nisso, tudo bem? Sou fumante, o cigarro, além de todos os malefícios que já conheço, ela dá risada ainda, ó. Ele ajuda a ter mais crises de enxaqueca, ele pode influenciar, sim, no surgimento das crises, tá? Precisa urgentemente controlar o uso desse cigarro, tá bom, gente? Vamos lá. A Tati, gente, tá passando muito rápido. A Tati falou assim, Fer, minha enxaqueca é menstrual, sempre no mesmo período, todo mês, uns 7 anos pra cá. Uso adoçante sucralose há muitos anos, tem algo a ver? E medicamento para ansiedade e depressão... Vamos responder uma pergunta de cada vez, que ela fez um monte de pergunta de uma vez. Vamos lá. Uso adoçante sucralose há muitos anos, tem algo a ver? Bom, gente, a sucralose, embora seja vendida aí no mercado como se fosse a solução pro problema do açúcar, ela não é, tá? Ela é um adoçante artificial. Entre a sucralose e um xilitol e uma estévia, é muito melhor você optar por uma estévia e um xilitol do que uma sucralose, tá bom? Vamos lá. Ela falou assim, e medicamento para ansiedade e depressão podem piorar também? Não. De uma forma geral, os medicamentos utilizados no preventivo de crises de enxaqueca é justamente antidepressivos e ansiolíticos, né? Eles podem sim ajudar, na verdade, no controle das crises, desde que você faça a sua parte, né? Tem que fazer as mudanças de hábito necessárias também, senão não existe milagre para isso, tá bom, gente? Ela perguntou assim, ó, faço uso de Sumax Pro todo mês? Pois a minha só passa com ele. Já fui no neuro e tudo mais, já fiz todo tipo de terapia natural e nada adianta. Meus exames são todos bons, inclusive os hormônios. O que eu faço? Nesse caso da enxaqueca menstrual, o que acontece? É mudança de hábito, tá? A gente tem que analisar, faz o seu diário da enxaqueca, observa os fatores que estão relacionados, gerando desequilíbrio no seu corpo, pra gente poder começar a mudar. E é isso que eu falo, gente. Tem muitas pacientes que elas ficam meio receosas de fazer o acompanhamento e tal. E eu sempre falo, gente, mesmo que você faça uma consulta só, você consegue descobrir nessa consulta o que tá em desequilíbrio. E daí pra frente é bola tua, você que faz as mudanças
que são necessárias, da forma que você estiver disposta a fazer. Se você não quiser, se você não precisa de um acompanhamento, de alguém que te ajude a fazer essas mudanças, também não tem problema, tá? Mas muitas vezes o que vocês precisam é só de uma luz que mostra o caminho e fala, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, precisa melhorar isso aqui. E aí, tem gente que é muito, assim, não sei nem explicar, não é nem determinada a palavra, mas consegue fazer tudo sozinha, sabe? Assim, tem gente que é assim e consegue fazer as mudanças e tudo bem, tá? Mas é importante saber identificar, porque tem muita gente fazendo um monte de mudança e nem sabe se tá fazendo as mudanças certas, entendeu? Ah, tá fazendo um monte de mudanças. Eu sempre falo dos cinco desequilíbrios que são os principais, mas existem outros desequilíbrios que podem estar presentes e que nem sempre a gente vai conseguir identificar, tá bom? Sozinha, né? Sem a ajuda de um profissional. Vamos lá. A Leidiana. Leidiana, você acabou de aparecer pra mim. A próxima é a sua pergunta. Oi, Fer, minha enxaqueca é desencadeada por exercício físico. Acredita? Acredito. A minha também era. Esforço físico. Eu não podia subir uma escada que eu passava mal de dor. Ali. Se eu for à academia, eu tenho a bendita crise. Se não for, é muito raro ter. A minha sempre é precedida de aura visual. Depois que passei de passar por vários neuros e nada a resolver, quase não tô fazendo atividade física, notei que é perto da menstruação. Dias antes, durante ou dias depois. Ou seja, não é sempre que faço exercício que me dá dor, mas ultimamente tem vindo com frequência, me ajuda. Leidiana, a primeira coisa que a gente tem que fazer é qual é a atividade física que você tá fazendo, tá? O recomendado pra gente começar, quando a gente tá começando a controlar as crises de enxaqueca, é uma atividade física mais leve. Então, faça uma caminhada, por exemplo. Dificilmente uma caminhada com uma intensidade moderada vai ser suficiente para levar você a ter uma crise de enxaqueca, tudo bem? Agora, o que tá acontecendo? Você tem essa relação com o esforço físico e aí ela piora nesse período menstrual. Então, juntam-se dois fatores e aí vem uma forte crise de enxaqueca. Então, as mudanças de hábito que você precisa fazer, elas precisam ver desde o começo, desde o comecinho do ciclo, para que você consiga ter um efeito, que você enxergue um efeito na outra parte do ciclo, no seu próximo ciclo, tá bom? Então precisa controlar os 5 fatores. Ó, tem gente perguntando pra mim aí quais são os 5 fatores. Eu vou tomar minha água enquanto vocês comentam pra mim quais são esses 5 fatores que eu sempre falo aqui, que precisam estar em equilíbrio para que a gente consiga controlar as crises de enxaqueca. Comenta aí pra mim quais são os 5 fatores, gente. Vamos lá? Hoje o pessoal tá fraco de 5 fatores. Deve ser uma galera nova, então vamos lá. Quais são os 5 fatores? Hidratação, controle da qualidade do sono, controle dos níveis de ansiedade e estresse, atividade física regular e alimentação saudável, gente. São esses os 5 fatores que precisam estar equilibrados. Aí a galera arrasando! São esses 5 fatores que a gente precisa ter em equilíbrio pra gente chegar mais perto de ter o controle das crises e conseguir ter uma qualidade de vida de novo. Ali o pessoal arrasando. Gente, vocês são demais. Vai todo mundo ganhar a figurinha dourada hoje. Arrasaram. A Márcia mandou assim: oi, Fer, posso tomar água de coco com gengibre todos os dias? Ou devo tomar só nas crises? Me falaram também que mastigar hortelã nas crises é bom. Só sabem me dizer algo sobre isso? Obrigada. Márcia, a água de coco com gengibre eu indico todos os dias, dependendo da intensidade e da frequência das suas crises. Se você sofre com dor todos os dias, eu indico que você tome um copo de 250 ml com água de coco e gengibre todos os dias. Agora, se você não tem crise todos os dias, se você tem crise só no período menstrual, por exemplo, aí eu recomendo que você tome um pouquinho antes de você entrar no período menstrual. Por exemplo, assim, Fer, minhas crises vêm 5 dias antes de descer pra mim. Então, quando for 7 dias antes de descer pra você, você começa a tomar água de coco com gengibre todos os dias e vai tomando durante a menstruação até acabar essa menstruação. Essa pode ser uma estratégia que você pode utilizar. Agora, em relação ao hortelã, por que falam pra mastigar hortelã ajuda? Ela ajuda a diminuir os enjoos. Então, você pode utilizar de mastigar hortelã, de incrementar a hortelã na sua salada, por exemplo. Ou você pode fazer o chá de hortelã, que aí ajuda também a diminuir esse enjoo. Além disso, o gengibre também ajuda a diminuir o enjoo. Então, você pode observar que quando você começar a utilizar o gengibre como estratégia para controle da sua crise, você vai ter uma diminuição do enjoo. Olha, gente, sem dor. Vocês querem me deixar feliz e falar isso pra mim. Eu perco até o rumo, gente. Eu adoro ver isso. Gente sem dor, parabéns. É tão maravilhoso, né? A Luciane mandou assim:
A Luciane mandou assim: boa tarde, o que você nos diz sobre a acupuntura para enxaqueca? Ela pode ser uma excelente forma coadjuvante complementar, né? A gente chama de terapia complementar no tratamento das crises de enxaqueca, tá? A única coisa que eu falo é, não adianta você ir buscar acupuntura se você é extremamente ansioso e quer o resultado para ontem, tá? A acupuntura, ela leva um tempo para você conseguir enxergar um resultado significativo nessa questão das suas dores, tá? Então você precisa ter paciência, beleza? Ali, chá de caixinha me deixa enjoada e às vezes chego a vomitar. Isso seria enxaqueca causada pelo chá? Porém, chás naturais não me fazem mal. Não é a enxaqueca. Sabe o que acontece? Quando a gente fala em chá de caixinha, eu não sou fã, tá, gente? Eu sempre falo isso aqui. Eu não sou fã de chá de caixinha. Por quê? Porque que é o chá in natura? Eles pegam a folha, eles secam aquela folha, né? Por exemplo, o hortelã. Eles secam aquela folha e aí eles levam lá pra vender. O que não tá bom pra vender, eles mandam pra essa fábrica de chá, em pozinho. Ela tritura tudo, mistura com um monte de coisa que tem lá. E aí faz o saquinho. Então você não sabe nem o que é que você tá tomando, entendeu? Eu sou contra esses chás de saquinho. O chá mesmo tem que ser o chá natural que você pegou lá e fez. Ou você comprou lá a folha seca e fez, tá bom? A Geisa mandou assim: oi, Fer, por onde começar a tratar a enxaqueca? Geisa, a primeira coisa, diário da enxaqueca. Faz o diário da enxaqueca pra entender como é que funciona. Sabe por quê, gente? A gente fala tanto da nossa dor, da nossa enxaqueca, que a gente esquece de olhar pra como ela realmente é, sabe? A gente fica só falando, dói, mas dói como? Dói quando? Dói por quê? Tudo isso a gente precisa saber responder. Pra gente, não pro médico, não pra ninguém, pra gente, tá? Isso é a gente conhecer a nossa dor, porque quando a gente conhece a nossa dor, a gente não tem medo dela, porque a gente conhece ela, isso diminui a nossa ansiedade, a gente com certeza acha sinais que a nossa cabeça dá, o nosso corpo dá de que a crise vai se instalar, e aí a gente consegue traçar juntas um bom tratamento preventivo em cima disso. Gente, não esqueça de deixar o like de vocês pra gente chegar no 100 hoje de novo, por favor, né, gente? Vamos deixar a Fer feliz. Chá de pimenta preta é bom pra enxaqueca? Nunca ouvi falar. Chá de pimenta preta? Deve ser gostoso, não. Nunca ouvi falar. Vamos lá. A Adriana mandou assim, ó: Fer, minha enxaqueca é pré ou pós-TPM? Como saber o que pode desencadear uma crise nesse período ou é um conjunto durante o mês que acaba desencadeando as crises? Exatamente, Adriana, é o conjunto durante o mês, tá? Então é o que a gente conversou aqui. Faz uma alimentação saudável, controla a qualidade do sono, controla a ingesta hídrica, faz atividade física e controla os níveis do estresse. Isso tem que ser feito o mês inteiro para que aí sim a gente consiga ter uma diminuição na intensidade ou na frequência quando chega lá no período menstrual. Não adianta a gente querer tratar só na hora que tá chegando no período menstrual, beleza? A Laila mandou assim: bruxismo ataca a enxaqueca, dá um peso na cabeça, às vezes até tontura. Sim, a gente já comentou aqui, né? O bruxismo pode sim influenciar o surgimento da sua crise, ele aumenta a tensão em toda essa região, então isso faz com que a gente tenha uma intensidade maior da nossa crise, justamente por esse excesso de tensão, tá bom? A Lídia mandou assim: a Venflox é permitido para quem tem enxaqueca? Pode utilizar a Venflox. Inclusive, gente, o que a gente tem que ter em mente é que nada em excesso faz bem, então a gente tem que ter controle, né, sobre isso, tá? Então a gente não pode sair comendo só porque tudo bem, a gente vai comer um monte, porque aí a gente corre o risco de ter uma sensibilidade depois a esse alimento, tá bom? Então, pode consuma com moderação. A banana com aveia, pra quem pode comer banana, né, tem gente que não pode, é uma excelente opção de lanchinho noturno, por exemplo, que é rico em triptofano e aí é bastante bacana pra melhorar a qualidade do nosso sono. A Andy mandou assim: medicamentos preventivos afetam o intestino? Sim, claro, com certeza. Ela colocou assim: parece que o meu simplesmente parou, parece o efeito sedativo dos músculos do intestino. Andy, quando a gente fala principalmente de antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, todos eles podem apresentar como efeito colateral constipação, tá? Então, você pode ter sim esse travamento no seu intestino por efeito colateral medicamentoso. Aí é muito importante você conversar com seu neurologista sobre esse efeito colateral. Uma alimentação rica em fibras pode te ajudar bastante. Utilização de probióticos também é bastante importante nesse cenário. E caprichar na hidratação, tá bom?
A Tati mandou assim, ó. Na minha crise esse mês estive junto, fora a dor na vista, dor na face, perto do nariz, dor no ouvido e até dor no dente. Aí, falou de dor no dente, só que eu falei pra vocês. Existe isso na enxaqueca? Meu Deus, não sei mais o que pode acontecer. Fer, me ajuda. Sim. Essa série de sintomas, né? Uma dor na face. Que nem eu até falei, né? No vídeo da sinusite esses dias, né? Antes de ontem, acho. Que essa dor na face, que pode pegar a parte da frente, pode pegar essa região aqui, pode descer para essa mandíbula. Todas essas dores podem estar, sim, relacionadas à sua crise de enxaqueca, tá bom? Vamos lá. A Lua falou tudo sobre enxaqueca facial. Eu tô devendo uma massagem facial, né, pra vocês. Preciso fazer um vídeo de automassagem facial pra mandar pra vocês. Rose, tô devendo, vou fazer. Oi, Fê. Desde que te conheci, tento fazer tudo que ouço por aqui. Sou portadora da doença de Crohn e agora tenho sofrido dessa bendita enxaqueca. Queria saber a relação da testosterona e enxaqueca. Eu uso chip hormonal para não menstruar. Na primeira vez não senti uma pontinha de nada. Dessa vez não coloquei a testosterona. Será que tem algo a ver com esse hormônio? Gostaria de saber sobre o topiramato. Uso 100mg dele e ainda não vi resultado. Olha, o que a gente precisa levar em consideração, Geisa? Existe sim algumas pessoas que observam uma melhora quando fazem uma reposição hormonal com testosterona, tá? Isso acontece por quê? Porque quando o nível de testosterona tá baixo, né, ele vai gerar um desequilíbrio no seu organismo. Qualquer nível hormonal baixo vai gerar um desequilíbrio no seu organismo. E isso pode favorecer o surgimento de crises, tá? Então, essa questão do hormônio da testosterona pode sim estar relacionada à sua crise, tá bom? Essa mudança que você teve nos seus níveis de testosterona, porque você parou de fazer a utilização dele, pode sim estar causando crises mais frequentes. Mas a gente tem que observar os fatores ambientais que podem estar relacionados com isso também, tá? Vamos lá. A questão do tupiramato, que ela falou do tupiramato, né? O tupiramato, gente, ele vai demorar aí pelo menos 3 meses pra começar a fazer efeito, tá? E aí, depois que ele começa a fazer efeito, o seu médico ainda precisa fazer o ajuste de dose, tá? Então, é um medicamento que não adianta você ter pressa, é assim mesmo. Se você não tá sofrendo tanto com os efeitos colaterais medicamentosos dele, você aguenta esperar esses 3 meses, mas uma grande parte das pessoas não aguentam esperar tanto tempo, justamente por conta dos efeitos colaterais muito, muito grandes, né? Que o topiramato pode ter. Muita gente comenta sempre aqui sobre os efeitos que já sentiram. Para mim também foi um medicamento horrível que eu utilizei e foi muito difícil. Mas tem gente que lida muito bem com ele. A Thaís mandou assim, Fer, abacaxi e pimentão tem relação com a dor de cabeça? Bom, abacaxi é uma fruta cítrica, a gente sabe que frutas cítricas, pacientes que sofrem com enxaqueca, devem evitar esse tipo de fruta. Isso é uma contraindicação absoluta? Não, isso vai depender do seu organismo. Por que existe essa relação, tá? Existe essa relação porque as frutas cítricas, elas interferem na absorção do cobre. E a gente sabe que os pacientes que sofrem com enxaqueca já tem uma alteração nessa absorção de cobre. E quando esse cobre fica muito ativo, né, um nível muito grande no nosso organismo, ele tem uma relação com as aminas vasoativas e vai gerar aquelas alterações de calibres de vaso sanguíneo. E a gente sabe que essas alterações de calibre de vasos sanguíneos podem favorecer o surgimento de crises de enxaqueca, tá? Então é por isso que o abacaxi não é muito indicado. Agora o pimentão, qual que é a questão do pimentão? O pimentão não tem nenhum problema, ele é até considerado anti-inflamatório, mas para muitas pessoas ele é indigesto. E aí essa indigestão do pimentão pode levar a uma fermentação no seu estômago, vai fazer com que todo aquele alimento que você comeu fique por mais tempo naquele intestino e pode levar você a uma disbiose intestinal, que é aquele desequilíbrio das bactérias boas e ruins do intestino, e com isso favorecer o surgimento de crises. Então tem que tomar cuidado com ele, tá bom? Mas isso também varia de pessoa para pessoa. Tem gente que come numa boa e é só não comer em excesso também, tá, gente? A Fran, Fê, você disse que usar gelo é muito bom quando estamos com dor, mas comigo não funciona. Parece que piora a dor, causando até enjoo. Me ajuda muito a bolsa de água quente. Fran, tudo bem, tá? Tem gente que vai se adaptar com a compressa fria, tem gente que vai se adaptar com a compressa quente. De uma forma geral, eu não recomendo a compressa quente porque a gente sabe que o calor, ele aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, ele aumenta essa circulação. E a gente sabe que esses mecanismos de aumentar e diminuir, principalmente de aumentar o calibre dos vasos sanguíneos, pode estar relacionado ao surgimento de crise, então pode intensificar. De uma forma geral, a grande maioria das pacientes lidam muito bem com a bolsa fria. Se você se adaptou com a bolsa quente, não tem problema nenhum, utilize essa estratégia. A Ju mandou assim, Fer, outra pergunta sobre acupuntura. Se a acupuntura ajuda, a gente já respondeu aqui, tá bom, Ju?
A Marcelene mandou, pode comer aveia com iogurte natural? Pode, só não precisa comer ela todos os dias, tá bom? O iogurte natural você pode até consumir, sempre precisando equilibrar, tá? Consuma ele com a chia, por exemplo, que é uma fibra que pode ajudar também, tá? Mas pode consumir esse iogurte natural. Bom, claro, se você não tem alergia ao leite, né? A caseína, tá bom? Porque o iogurte, de uma forma geral, só no processo de produção dele, né? Quando a gente fala do iogurte natural, as bactérias boas que estão lá, elas se alimentam da lactose. E aí a gente não vai ter essa alteração pra quem sofre com problemas de lactose, beleza? Bom, vamos lá, gente. Acabou as perguntas daqui. A gente tem mais 6 minutinhos contados no relógio. Então, mandem. Comigo também não funciona o gelo. Mirella, você tentou mais de uma vez? Alguns estudos mostraram que muitos pacientes não sentem melhora na primeira vez e cerca de 40% desses pacientes respondem bem a segunda vez que você faz a compressa fria, tá? Agora tem pacientes que nem eu, né? É que eu tolero, mas eu tenho uma hipersensibilidade ao frio, então me dá um faniquito essa compressa fria, mas eu sinto um alívio muito grande depois, né? Então eu acabo fazendo, tá? E a quente piora a minha dor, então eu deixo pra lá. Posso tomar água de gengibre? Oi, essa pergunta já foi respondida. Posso tomar água de coco com gengibre todos os dias? Depende da frequência, da intensidade da sua dor, né? Então isso vai depender. Mas, de uma forma geral, um copinho de 250 ml pode ser tomado. Só observa a sua sensibilidade. Tomou 2 dias, percebeu que tá com uma dorzinha no estômago, parou, quer dizer que você é sensível ao gengibre e aí ele vai gerar dor, tá bom? Caraca, gente, agora vocês estão mandando muito... Eu não respondi o quê, Daniele? Qual que você mandou? Ó, as daqui que mandaram pra mim, manda de novo então aí. As que mandaram aqui pra mim, no Fermo Explica, eu respondi todas. Todas as do Stories e todas as do post. Vocês mandaram muita pergunta rápida, que eu não consigo acompanhar agora, gente. Vamos lá, peraí. Gelo é vida, gente. É isso mesmo. Fer, obrigada por tudo. Você nos ajuda muito. Eu fico muito feliz, Genilda. Depressão recorrente pode ser causa de enxaqueca? Pode, tá? Na verdade, assim, não a causa, tá, gente? A causa é genética da enxaqueca. Vamos entender isso. Mas ela pode contribuir pro surgimento. A ansiedade, a depressão e a enxaqueca são 3 doenças que andam de mãos dadas, tá? Normalmente, elas costumam aparecer bastante juntas no paciente. É muito raro a gente ver um paciente que não tenha pelo menos, 2 dessas doenças, tá? Normalmente, elas vêm muito associadas, tá? Então, a gente precisa tratar a depressão porque ela é muito importante. E paralelamente tratar a enxaqueca também, tá? Então, sim, é muito provável que pra tratar a sua depressão, o seu psiquiatra já esteja utilizando um antidepressivo. E muitas vezes esse antidepressivo já entra aí como um tratamento preventivo das crises de enxaqueca. Mas você precisa fazer as mudanças de hábito. Daí chega aquela hora que você fala assim, Fer, mas pô, eu tô com depressão, não tenho vontade de levantar pra sair fazer a caminhada, tá? A gente precisa colocar na cabeça metas, tá? Então, para quem sofre com depressão, talvez ajude você a fazer metas, listar mesmo metas que precisam ser cumpridas. E podem ser metas toscas, beleza? Porque eu também já tive depressão, eu já sei como é muito difícil viver nesse lugar, né? Então pode ser assim, ou amanhã eu vou acordar, eu vou levantar da cama e vou tirar o pijama. Gente, pra pessoas que estão de boa, é ok fazer isso. Pra quem tá com depressão, você não sente vontade nenhuma de trocar de roupa. Você não sente vontade nenhuma de tomar banho. Você não sente vontade nenhuma de arrumar a sua cama. Você não sente vontade de comer, tá? Então, coloque metas básicas que possam parecer toscas pra grande maioria das pessoas, mas que tenham um significado pra você, tá? Eu não consigo preencher o diário, me ajuda. Por quê? Você tem que baixar o diário e aí você vai anotando ou no seu celular ou numa folha e começa a fazer o diário. Ou você pode imprimir ele como um diário. Tem muita gente que já mandou pra mim que imprimiu e fez como um diário mesmo e começou a preencher, tá bom? É importante pra você conseguir entender o que tá em desequilíbrio. Não consigo achar o salsão aqui, já procurei aipo também e não achei. Nara, vou pensar. Eu vou pensar em outra coisa que daria pra você colocar no lugar desse salsão. Me manda no Fer Me Explica semana que vem, Nara. Manda um joinha pra mim. Você manda pra mim no Fer Me Explica semana que vem pra eu não esquecer? Fer, qual é a opção no lugar do salsão pro suco anti-inflamatório? Eu vou conversar com a Nutri e vou pesquisar sobre isso. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, tá acabando. Só tenho a agradecer pela sua ajuda, melhorei. Ai, gente, quem viu os stories hoje? Cara, vocês me mataram esse final de semana. Eu sentei hoje pra responder as perguntas e teve cada mensagem fofa que vocês me enviaram, que era aquelas coisas assim que você fala, gente, nossa, faz tudo valer a pena. Todo o esforço. Segunda-feira é um dia que me esgota muito mentalmente,
Mas, nossa, só de receber esse... Ali, babona chorona. Só de receber esse feedback positivo de vocês, de que tá ajudando vocês de alguma forma, de que vocês estão conseguindo ficar melhor, de que vocês estão conseguindo entender a sua dor, de que vocês estão com menos dor. Cara, isso não tem preço. Isso faz todo o esforço físico e mental valer a pena pra estar aqui com vocês. A Gé Faria mandou assim: Fer, às vezes acordo com dor de cabeça de manhã, faço tratamento com amitriptilina, tomo 2 vezes à noite e às vezes sinto dor. A dor de manhã, gente, quando você acorda com dor, eu lembro que teve mais gente que já falou sobre isso, né? Quando você acorda com dor, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar o que você tá comendo antes de dormir, quanto tempo você tá comendo antes de dormir. A gente tem que olhar a altura do seu travesseiro, se ela tá adequada. A gente tem que olhar se você tá acordando durante a noite. A gente tem que olhar se você já acorda com dor e você acorda com fome. Então, todos esses fatores são importantes. E tem que olhar a ingesta hídrica, tá? Acreditem ou não, se a gente tá tomando muito pouca água, a gente pode acordar durante a noite já com sede, tá bom? Já com sede não, já com dor, tá bom? Isso pode ter a ver com a ingesta hídrica também, tá? Então, tem que observar todos esses sintomas quando a gente fala em dor. A gente já falou, a gente fez uma live sobre fibromialgia e enxaqueca, você viu? Tá salva, não faz muito tempo não, tá? Ai, gente, é lindo as mensagens de vocês, eu fico muito feliz com o depoimento de vocês, eu fico muito feliz de poder estar ajudando. Bom, vamos lá, acho que dá pra ler mais 2, gente, deixa eu subir aqui pra ver o que todo mundo falou. A Gisele mandou: cloreto de magnésio ajuda? Ajuda, Gisele! A Fran perguntou agora. O cloreto de magnésio ajuda. De uma forma geral, eu não recomendo o cloreto, tá? Dá uma olhadinha, eu fiz um vídeo falando sobre magnésio de malato, quelato e triotato, tá bom? Dá uma observada lá, porque lá eu explico quais são as diferenças entre os tipos de magnésio e eu explico pra que eles são indicados. Isso ajuda a gente a entender qual é o magnésio mais adequado pra gente. Porque tem várias pessoas que têm outros problemas associados que o magnésio pode ajudar. No caso da fibromialgia, por exemplo, tem o magnésio específico que acaba ajudando, tá? Como que faz o diário da enxaqueca? Gente, na minha bio tem um link. E aí, nesse link é só você baixar. Você clica lá, você vai receber um e-mail. Aí você preenche seus... Aliás, você clica e você vai preencher seus dados. Você vai receber um e-mail. Você abre esse e-mail, confirma lá. E aí depois você vai de novo no seu e-mail que vai chegar pra você o diário, tá bom? Eu vou fazer um print pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês assim que acabar a live. Eu faço um print e mostro lá a imagem de onde vocês têm que clicar pra ter o diário da enxaqueca. E aí, gente, ó, legal, tive uma ideia boa. A gente pode combinar uma live pra eu ensinar vocês a fazerem o diário. E aí, mesmo quem não conseguir baixar, enfim, consegue fazer ele lá no caderninho. Compra um diário mesmo e faz esse diário também, é uma ótima opção. O que vocês acham? Vamos combinar? Gente, acabou nossa live. Muito obrigada pela companhia de vocês. Foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje, nessa segunda-feira um pouco mais amena, né? Não tá tão quente, mesmo assim eu tô suando, vocês observaram. Fiquei muito feliz com as mensagens que vocês me enviaram, com os resultados que vocês estão tendo, tá? É muito, muito importante isso pra mim. Continuem mandando feedback, porque ele é o que dá o gás pra gente nunca parar e a gente continuar estudando, indo atrás e buscando mais soluções pra vocês. Pra que todo mundo consiga ter a qualidade de vida que eu consigo ter hoje, que consiga se sentir feliz, mesmo tendo passado por tantos momentos de dor. Todo mundo merece viver isso e eu tô muito disposta a continuar aqui com vocês até o final. Um beijo grande, gente. Boa semana. Tchau.